Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira e nessa quinta, de novo, né, Ricardo? Eu e você nesse encontro marcado. Então, todos já conhecem o Ricardo. Para quem ainda não conhece, Ricardo, ele é escritor, ele é grande divulgador da doutrina espírita, uma pessoa de grande importância aqui na cidade em relação não só, né, à vida pessoal dele, que ele é um médico, mas também para o espiritismo, que ele está aí sempre divulgando, trazendo temas de debate. A gente já conhece, né? Estou com o Ricardo desde que eu entrei no espiritismo, que eu sigo ali o Ricardo, posso colocar que é um mentor, né, entre aspas, dentro da doutrina daquilo que eu sei. Então, assim, eu tive essa sorte de conhecê-lo, né, e também a Beth, e conhecer a doutrina através deles também, que são grandes estudiosos. E hoje a gente tem o prazer de recebê-lo aqui conosco, um tema tão instigante que é necessário, né, como sempre, a atualidade. Vou só deixar uns recadinhos aqui antes, porque depois o povo vai embora, aí eu deixo de fazer meu comercial. Então, assim, a gente tem no ID, Instituto de Difusão Espírita JF, nós temos vários canais. Então, com a pandemia, e agora também se agravando, né, mais uma vez, a gente tem vários canais. Nós temos YouTube, aqui, né, no YouTube, nós temos também blog, nós temos matérias, né, no blog, nós temos Instagram, Facebook, então qualquer coisa, vocês, site, então querendo entrar em contato, a gente está sempre atendendo, né, na medida do possível, para que as pessoas, tanto espiritualmente quanto materialmente, então a gente tem sempre esse jogo, né, de não estar pessoalmente, mas estar sempre online, tá? Então fica ali, a gente sempre deixa aqui embaixo todos os canais à disposição de vocês. Então, sem mais, né, vamos iniciar com o nosso estudo dessa noite. Sejam todos bem-vindos. E, Ricardo, a palavra é sua, seja bem-vindo. Olá, pessoal. É uma alegria a gente retornar ao contato com os amigos do ID para mais uma reflexão espírita. Nesses primeiros momentos, nós vamos nos ligando às forças do bem, pedindo a Jesus que esteja junto de cada um de nós, iluminando a nossa mente, sensibilizando o nosso coração e nos auxiliando a enfrentar as dificuldades do processo encarnatório, que, na verdade, se constituem um desafio para todos nós. É curioso a gente observar que o Livro dos Espíritos foi publicado 2 anos antes do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. 2 obras revolucionárias que apresentaram um novo paradigma. O Livro dos Espíritos, na filosofia espiritualista, e A Origem das Espécies, nas ciências biológicas. Em comum, essas 2 doutrinas têm a evolução. Theodosius Dobzhansky, um grande geneticista do século passado, ele dizia que nada faz sentido na biologia sem a evolução. E nós poderíamos dizer a mesma coisa. Nada faz sentido no espiritismo sem evolução. Mas o conceito de evolução da ciência biológica e do espiritismo são diferentes. A ciência biológica admite a evolução como qualquer mudança, qualquer transformação que vai melhor adaptar o ser vivo ao seu ambiente. Não há nesse conceito uma ideia de progresso, de aperfeiçoamento, diferente da doutrina espírita, em que a evolução é vista como um melhoramento, um aprimoramento intelecto-moral, progresso. Mas os cientistas têm razão quando eles não admitem a evolução como progresso, porque eles a examinam apenas do ponto de vista material. E sob o aspecto material, não dá para se pensar em progresso. Tanto que alguns médicos costumam dizer assim: o paciente do quarto tal evoluiu para o óbito, morreu, mudou, transformou-se. Como a biologia vai admitir a evolução como progresso, se alguns seres vivos evoluíram perdendo órgãos nobres, que seria um contrassenso? Alguns peixes que vivem em águas profundas, eles sofreram a perda dos olhos,
Isso, para eles, foi muito interessante do ponto de vista evolutivo, porque o olho é um órgão muito caro, tanto na sua formação quanto na sua manutenção. De que valeria ter um olho numa região onde não chega a luz do sol? Portanto, perder os olhos para esses peixes foi muito interessante. Foi uma evolução. Nós não podemos dizer que foi um progresso. A ciência está correta com essa concepção. Mesmo porque quase todos os cientistas acreditam que daqui a 5 bilhões de anos, o hidrogênio que existe no Sol vai se esgotar e toda a vida que depende dele vai desaparecer. Que progresso é esse que caminha para a extinção? Mas nós espíritas podemos falar em evolução como progresso, porque quem evolui é o ser espiritual. É uma consciência não física, que se vale dos corpos perecíveis para viver as experiências que precisa para expandir a sua própria consciência. Para nós, então, evolução é o mesmo que progresso espiritual e é o mesmo que desenvolvimento. Na fase em que nós estamos, desenvolvimento do espírito humano. E nós fomos buscar 2 pensamentos apresentados por Allan Kardec em um texto publicado no livro Obras Póstumas. O texto se chama Profissão de Fé Espírita Raciocinada. O primeiro pensamento que nós queremos dialogar com vocês, Allan Kardec diz assim: desconhecemos a origem e a criação do princípio inteligente, mas sabemos que ele foi criado simples e ignorante, porém perfectível, e com igual aptidão para tudo adquirir e tudo conhecer com o tempo. Eu confesso a vocês que durante muito tempo tive uma certa dificuldade com a palavra inteligente aplicada por Allan Kardec na qualificação do ser espiritual, princípio inteligente. Por quê? Porque a inteligência, na verdade, é apenas um dos atributos do espírito. O espírito tem muitos outros atributos: a afetividade, a memória, a vontade. Me parecia que Allan Kardec poderia ter usado uma outra palavra que englobasse em si todos os atributos. Por exemplo, a palavra consciência. Princípio consciencial. Porque a consciência, sim, engloba a inteligência, a afetividade, o desejo, as inclinações, a vontade, que são atributos do espírito. Na verdade, eu nutria um pensamento muito pobre do ponto de vista cognitivo. E quando a gente vai examinar mais detidamente a razão de Allan Kardec usar a palavra inteligente ali, nós vamos ver que Kardec ele se antecipa em 150 anos, no mínimo, aos modernos conceitos da psicologia cognitiva. Quando nós vamos ver o conceito de inteligência, apresentado hoje pelos manuais de psicologia, nós vamos entender a antevisão, a perspicácia de Kardec em usar esse termo. Se nós pegarmos um manual de psicologia, nós vamos encontrar várias definições de inteligência, mas uma só me interessa aqui. Quando eles definem a inteligência como a capacidade de aprender com a experiência. Meus amigos, isso é a cara do espírito. A capacidade de aprender com a experiência. Qual o sentido da reencarnação? Viver experiências diferentes para aprender. O ser espiritual é um ser fadado à aprendizagem. Formigas aprendem a sair de um labirinto quando treinadas por um pesquisador. Abelhas aprendem a localizar o prato açucarado através de cores. Polvos aprendem a construir uma casa com restos de materiais. Chimpanzés aprendem a linguagem dos sinais. E eu estou aprendendo a mexer com essa geringonça toda aqui. Portanto, quando Allan Kardec apresenta a ideia de inteligência, ele já está querendo dizer que o ser espiritual é um ser apto a aprender, a resolver problemas, a se adaptar ao meio, a criar coisas úteis
a comunidade, que são os diferentes conceitos de inteligência. Justificado está, portanto, o uso dessa palavra. Mas ainda nesse primeiro pensamento, Kardec vai apresentar as 3 marcas de nascença do espírito: a simplicidade, a ignorância e a perfectibilidade. Simples é aquilo que é homogêneo, formado de poucas partes, de poucos elementos diferentes, em que esses elementos interagem uns com os outros com pouca sofisticação, diferente de complexo. Complexo é o heterogêneo, formado de muitas partes diferentes, em que essas partes interagem umas com as outras com muitas possibilidades. Um carrinho de mão é algo simples, tem poucas partes, poucos elementos. Um automóvel é algo complexo, tem 10.000 peças diferentes. O espírito, então, foi criado simples, com poucas partes, homogêneo. Ignorante. Ignorante aqui não é o mesmo que falta de educação, que rudeza, não. Ignorância sem conhecimento, sem experiência, sem história, como algo que está começando. E, finalmente, perfectibilidade. Essa palavra já foi usada no século anterior a Kardec por Jean-Jacques Rousseau, quando ele dizia que essa era uma faculdade do ser humano. E ele dizia que a perfectibilidade não deveria ser entendida como a faculdade ou a potencialidade de ser perfeito. Não, porque a perfeição remonta a Deus. Mas como a faculdade humana de ser melhor, de avançar, de se tornar algo à frente daquilo em que se está. Quando Allan Kardec, então, apresenta o ser espiritual como simples, ignorante, mas perfectível, ele está querendo dizer que nós saímos de uma situação de inércia para que, através das experiências, pudéssemos aprender cada vez mais. Mas o segundo pensamento que nós trouxemos, ainda do texto Profissão de Fé Espírita Raciocinada, Kardec diz assim: o aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio esforço. Ele avança na razão de sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Destaco aqui 3 coisas. Primeiro, próprio esforço. O aperfeiçoamento é fruto do próprio esforço. Minha gente, isso é extraordinário. Nós só dependemos de nós mesmos para avançar. Por isso, Emmanuel diz assim: o espírita é livre para fazer o que deve. Ninguém pode nos obrigar a ser desonestos. Ninguém pode nos obrigar a tratarmos rudemente as pessoas. Ninguém pode nos obrigar a termos uma postura irresponsável. Não. O aperfeiçoamento é fruto do próprio esforço. Depende apenas de nós mesmos. A segunda palavra que eu destaco no texto: o espírito avança na razão de sua boa vontade. E aqui é necessário fazer uma distinção filosófica entre vontade e desejo. O desejo é um querer projetado para o futuro. É um querer que não se materializou ainda. O fumante que deseja parar de fumar, mas ainda não parou. É um desejo. É algo postergado. É algo deixado para depois. Vontade, não. Vontade é um querer que já se realiza. Vontade é um desejo concretizado. O gordinho perdeu 10 quilos fazendo valer a sua vontade. E Kardec finalmente vai dizer das qualidades que nos faltam. O aperfeiçoamento depende do nosso esforço, da nossa boa vontade, ou seja, da materialização do querer, e através dessa vontade e desse esforço, nós vamos adquirir as qualidades que nos faltam. Que qualidades são essas? Eu penso que nós precisamos conhecer, não as qualidades dos anjos, porque essas não é para agora, mas as qualidades dos homens de bem, aqueles homens justos, corretos, generosos. Dr. Jorge Andréa dizia que viver em harmonia a fase evolutiva em que nos encontramos é como ser aceito pela própria evolução.
Simone Weil dizia: será fazendo o possível que nós tocaremos o impossível. Será fazendo o que é possível para nós hoje que um dia nós iremos fazer o que não é possível ser feito hoje. Eu apresento 4 qualidades que eu acho que na fase evolutiva em que nós estamos podem ser desenvolvidas já. A primeira é a disciplina. Porque a indisciplina não é sinal de mau caráter, mas é um traço de personalidade que nos faz muito mal. E pior, faz mal às pessoas que convivem conosco. Porque a indisciplina gera os atrasos, os descompromissos, os esquecimentos, a desorganização e a irresponsabilidade. Quantas pessoas que não são pessoas más, mas que prejudicam os outros por indisciplina. Eu acho que a disciplina é um traço de personalidade que tem algo de familiar. Porque eu me lembro, uma vez, eu lecionava na faculdade de medicina, e era uma aula prática, junto com os alunos e os pacientes. E havia uma aluninha muito inteligente, muito alegre, gentil, mas sempre muito atrasada. O ambulatório começava a 1h, ela chegava 1h30, 1:45, muito animada, se inteirava logo com o pessoal, mas sempre muito atrasada. Eu procurava explicar, falava da importância do compromisso, de que as pessoas têm os seus horários, que não estão por nossa conta, mas não adiantava. Um dia ela me disse assim: professora, minha mãe está sentindo umas dores e ela marcou uma consulta com o senhor, ela vai lá, o senhor a vê-la. E eu disse: muito bem, vamos examiná-la direitinho. E alguns dias depois chega a mãezinha dela no meu consultório. Uma senhora inteligente, educadíssima, com 1 hora de atraso. Mas nós não gostamos dessa ideia de disciplina, porque disciplina evoca compromisso, obrigação, dever, mas não tem nada disso. Disciplina evoca o conceito de discípulo, que é aquele capaz de aprender segundo um método. Disciplina, meus amigos, é apenas isso. Viver de acordo com um método. Uma segunda qualidade que nós precisamos desenvolver já é o discernimento. O discernimento é a virtude do bom senso. É a capacidade de nós analisarmos racionalmente as coisas, ajuizar de uma forma lógica. Porque o pensamento mágico, que é esse pensamento excessivamente crédulo, ingênuo, tem tomado conta de uma multidão de indivíduos que acreditam em qualquer coisa e deixam-se levar por falsos líderes na política, na religião ou em qualquer área. Nós precisamos desenvolver essa abertura para o racional. E, infelizmente, as escolas não ajudam. Porque o que as escolas se preocupam é encher a cabeça das crianças e dos jovens de informações, sem treiná-los a pensar. Tomem um garoto no final do ensino médio e vocês vão ver. Detém uma soma incrível de informações, mas não sabem usar as mãos e os pés, ou seja, não estão habilitados para lidar com a realidade prática. Não sabem consertar uma tomada, fazer uma operação bancária simples ou socorrer alguém numa crise convulsiva. Para nós treinarmos o discernimento, nós precisamos nos abrir para o lógico, para o raciocínio. E aqui a doutrina espírita nos oferece uma riqueza de informação. A obra de Allan Kardec é uma obra que, por excelência, treina a nossa mente para o racional, para aprendermos a ver as coisas de forma lógica. Mas avançando em nossa breve reflexão, nos deparamos com uma terceira qualidade, para já, o respeito. A palavra respeito vem do latim respectus, e é a conjunção de 2 termos. O termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, ver com outros olhos, ver de uma forma diferente, ver as pessoas entendendo cada um de nós tem as suas particularidades. Porque tivemos uma história diferente. Porque sofremos influências biológicas diferentes. Porque sofremos influências familiares diferentes. Cada um tem o direito de ser o que é. O respeito está
em conviver pacificamente com as pessoas diferentes. Rolim Amaro, que foi um grande empresário, mas antes foi pobre, disse certa feita que o maior problema da pobreza não é a dificuldade material, é o desrespeito. Desrespeito dos profissionais de saúde, dos comerciantes, dos funcionários públicos, dos policiais. E a gente aqui se lembra da figura de Chico Xavier. Porque essa capacidade de entender o outro e respeitá-lo na sua singularidade é sinal notável de espíritos que já estão se distanciando da comunidade vulgar. Certa feita, um cidadão procurou Chico Xavier e disse assim: Chico, eu tenho um problema. Eu não consigo acreditar em Deus. Qualquer um de nós ia tentar convencê-lo do contrário, lançando mão de argumentos científicos, teológicos, essa coisa toda. Chico voltou-se e disse o quê? Não faz mal, não, meu filho. O importante é que Deus acredita em você. Em outra oportunidade, ele foi procurado por uma conhecida espírita, que era uma senhora assim, muito exuberante, e levou o esposo para o Chico conhecer. E ela já chegou dizendo: Chico, eu quero lhe apresentar o melhor homem do mundo. Marido exemplar, pai dedicadíssimo, um homem de bem. Só tem um defeito, Chico. Não é espírita. Conta-se, então, que Chico voltou e disse: mas, minha amiga, se ele já é isso tudo, para que ser espírita? Deixa do jeito que tá, não mexe não, pode piorar. E eu me lembro também de uma outra figura, Dom Helder Câmara. Essa alma que sabia respeitar o outro, incluir o outro. Certa feita, ele deveria rezar uma missa muito importante na Igreja Matriz, em Recife. E lá estavam as autoridades civis, padres, bispos, mas ele não aparecia até que surge, caminhando muito calmamente, e um padre o procura: Dom Helder, nós estávamos preocupados, o que houve com o senhor? Ele disse assim: nada, meu irmão, nada, estava muito quente. E eu resolvi vir caminhando. Mas ao passar na rua tal, número tal, eu percebi que alguns irmãos nossos umbandistas preparavam-se para o culto. E eu resolvi entrar para dar-lhes um abraço. Lá eles pediram que eu os abençoasse, eu abençoei. Eu aproveitei e pedi que eles me abençoassem também. Eles me abençoaram, então eu vim para cá. E quando o padre volta: mas o senhor frequentando um terreiro de umbanda, Dom Helder? Ele disse assim: olha, eu respeito muito os nossos irmãos umbandistas. Dão um duro para receber o espírito. Choram, suam, gemem. A gente recebe o espírito de uma forma tão mais simples. Em outra oportunidade, ele foi procurado por uma comunidade também de religiosos, pedindo que ele admoestasse um padre que estava falando muito mal dele, Dom Helder. E disse assim: esse padre, Dom Helder, está dizendo que torce muito para o senhor ser assaltado, sequestrado, para o senhor parar de defender bandido. O senhor precisa suspendê-lo, admoestá-lo publicamente. E conta-se, então, que Dom Helder voltou e disse: nada disso, meus filhos, nada disso. Nós precisamos aprender a conviver pacificamente com as pessoas que pensam diferente de nós. Depois, do que ele me acusa, eu sou inocente. Mas há muitos problemas que nunca ninguém me acusou. Eu, então, aceito as acusações que eu não mereço, para que Deus me perdoe das acusações que mereço. E certa feita ele se encontra com Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa volta e se diz assim: Dom Helder, eu vejo, o senhor é tão modesto, tão simples, mas onde o senhor vai, o senhor é aplaudido pela multidão, o senhor não fica assim, constrangido, envergonhado? Ele voltou e disse: irmã Teresa, quando Jesus chegou em Jerusalém montado em um jumentinho, no domingo de Ramos, ele foi ovacionado pela multidão enfurecida. Os aplausos, irmã, era para Jesus, não eram para o jumentinho. Pois é. Quando eu chego e recebo esses aplausos, eu penso cá comigo:
estão aplaudindo Jesus. Eu sou apenas o jumentinho. E, finalmente, uma quarta qualidade, que eu julgo que nós precisamos desenvolver já: a compaixão. A compaixão é aquela virtude que vai nos permitir sentir o que o outro sente, colocar-se no lugar dele, vibrar na mesma sintonia que ele, para, a partir desse sentimento de empatia, nos mobilizarmos no sentido de auxiliá-lo. Allan Kardec definiu o egoísmo como a fonte de todas as imperfeições humanas. É o fato de nós estarmos excessivamente focados em nós mesmos, que abre campo para a inveja, para o ciúme, para a intolerância, para o ódio, para a ingratidão. Na compaixão, nós, pelo menos por algum instante, abrimos mão desse ego e passamos a pensar no outro. Fabiano de Cristo, numa mensagem no livro Falando à Terra, vai dizer: todo egoísmo está condenado de início. Uma água parada empodrece porque não serve a ninguém. Uma enxada sem uso enferruja. Um alimento à deriva, sem que ninguém se valha dele, caminha para a deterioração. Assim, o homem, focado apenas em si mesmo, caminha para a desilusão. Porque nós não somos responsáveis por todos os problemas do mundo, mas nós somos responsáveis por aqueles problemas que chegam até nós. Teremos certamente muito mais coisa a conversarmos a respeito do tema, mas seguindo a orientação da casa, nós vamos abrir para a interação com vocês. Liguei meu microfone. Aqui é a tal, né? Tá mudo. Já liguei. Então, essa nossa primeira parte está concluída, né? O Ricardo deu aí uma base, está aberto para perguntas. Eu fui escrevendo aí durante, né? Que está aberto, vocês fiquem à vontade de perguntar, porque aquele formato de 1 hora, a gente engloba mais coisas, né? Mas esse daí a gente dá uma sintetizada para que vocês possam perguntar. É um exercício também, né, que a gente precisa muito, né, Ricardo? Não pode ficar tudo mastigado, né? Tem que ter curiosidade também. O bom espírita, ele é sempre questionador. Eu acredito muito nisso, porque essa dúvida e esse buscar vai tornando esse conhecimento melhor, né? Que também faz parte dessa aquisição dessas qualidades que a gente está aí, né? Eu não vou começar perguntando, vou começar com a pergunta do Gabriel, que ele colocou aqui para a gente. Deixa eu só trocar a gente aqui de lugar. Deixa eu ficar mais aqui embaixo. O Gabriel pergunta o seguinte: diante das dificuldades do mundo, como saber que o ser humano está de fato melhorando? É muito curioso porque a gente ainda observa muitas pessoas, até mesmo espíritas, fazendo uma apologia da piora da humanidade. E eu já ouvi pessoas dizerem que nós vivemos a pior época de nossa história. Já a época de Allan Kardec, essa questão já era preocupação da turma. Tanto que é uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec indaga assim. Diante de tudo que nós vemos, né, tem-se a impressão de que as coisas estão piorando. Será que é assim mesmo? E Kardec vai dizer que era um grande engano, porque se nós examinássemos realmente a sociedade de uma forma mais inteligente, nós veríamos que a humanidade melhora. Os dados de melhoramento são evidentes. Basta que a gente examine criminalidade, homicídio. Nos últimos 200, 300 anos que nós vamos verificar como essas taxas sofreram redução. O respeito à criança, à mulher, ao homossexual. Nos últimos 100 anos, a mudança foi absoluta. Só nós lembrarmos que há 60, 70 anos a mulher sequer podia votar. A criança não tinha voz. Os homossexuais em países desenvolvidos, como a Alemanha e a França, até 1950 e poucos, eram presos.
se colocados, se identificados num ato de relação homoafetiva, o cuidado com os animais. Eu, quando tinha 12 anos, eu saía com uma espingarda de chumbinho nas minhas férias em Guarani para matar passarinho. Isso, minha gente, é uma coisa impensável. Então, nos últimos 50, 60, 70 anos, os fatos atestam que o melhoramento foi notável, o que não significa que não esteja faltando muita coisa. Muita coisa ainda precisa ser melhorada e será, mas nós estamos seguramente muito melhores do que no passado. Esta é, indiscutivelmente, a fase mais segura e mais solidária da história da humanidade, apesar dos problemas. Voltei. Ainda tomo uma cocinha aqui do negócio aqui. Bom, o Gabriel fez outra pergunta, mas eu quero fazer uma outra. Que eu sou bióloga, né? Na verdade, não pratico, mas eu fiz biologia e amo biologia. E o espiritismo é a religião que mais se adequou a mim para que eu pudesse entender a religiosidade e o próprio desenvolvimento humano mesmo. Então, eu tenho uma pergunta, Ricardo, que é o seguinte. Deixa eu pegar minha cola. Que vou falar em termos espirituais. É necessário a experiência da encarnação para a nossa evolução. Então, nós estamos passando agora por esse momento material, enquanto encarnados. A encarnação é uma benevolência divina, né? Uma caridade para que a gente possa adquirir esse desenvolvimento. Esse corpo de agora, a gente pode entender que ele vai evoluir mais para frente para as nossas outras necessidades evolutivas espirituais, entendeu o que eu quero dizer? Uma coisa está junto com a outra, ou eu posso separar essas coisas? Não, eu estou passando essa experiência agora de aprendizado nesse corpo. E dali para não tem nada a ver o meio ambiente, por exemplo, me exigir um outro corpo, isso não vai ter a ver com a minha experiência de evolução espiritual, como espírito. Ou está muito ligado? A evolução é do espírito. A matéria se transforma. 99% das espécies que já existiram na Terra, você sabe disso, Cláudia, já desapareceram. Uma espécie de vida terrestre sobrevive em média 2 milhões de anos e desaparece. Aquática, um pouquinho mais, 4 milhões. Seguramente, a nossa espécie, Homo sapiens, deverá desaparecer. Como desapareceram o homem de Neandertal, o Homo habilis, o Homo erectus, que foram outras espécies do gênero Homo, que nós habitamos, como nós que vivemos. Não conseguiram se adaptar ao meio, desapareceram. No atual momento, o espírito humano vem vivendo experiências na espécie Homo sapiens, que ainda evolui. Há quem diga que o cérebro é, para nós, um grande reservatório de potencial cognitivo, que nós usamos muito pouco de sua potencialidade. Possivelmente, o ser espiritual, ainda em contato com esse cérebro, do jeito que está, vai conseguir, junto dele, muitos recursos para avançar. E na medida que o espírito avança, ele predispõe o cérebro também a se desenvolver. Mas nós espíritas não precisamos ter muita preocupação com esse desenvolvimento material, porque nós continuamos vivos. Desaparece a espécie Homo sapiens, nós vamos vivenciar em outras. Desaparece a Terra, nós vamos viver experiências em outros mundos, né? Nós somos filhos do dono, né? Como dizia Simone Weil, nós somos o menino da casa. Nós somos filhos do dono, quer dizer, jamais o nosso Pai, que é Deus, vai nos deserdar de um corpo enquanto precisarmos dele e de uma casa enquanto precisarmos dela. Mas respondendo a sua pergunta, a espécie humana evolui, mas a gente não deve ficar muito entusiasmado, não, porque a média vida de uma espécie terrestre é 2 milhões de anos, né? A nossa tem 200 mil anos, então ainda falta ainda um bocadinho. Certo, ok. Agora tem aqui uma pergunta do Marco, nosso
amigo Marco, lá do ID, nosso amigo diretor. O Marco pergunta o seguinte: sabemos que o egoísmo é uma chaga da humanidade. E sobre a mágoa, ou seja, o não perdão das ofensas, tem adoecido as pessoas, como a depressão? A mágoa, Marco, é uma grande estupidez. Porque ela faz mal àquele que a alimenta. O algoz, ele vai se haver com a sua consciência, com a lei de Deus que está dentro da consciência dele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai tomar ciência do mal que nos fez. E vai tomar medidas para reparar perante a própria lei. O problema é guardar esse lixo altamente tóxico, que, como você bem lembrou, gera depressão e muito mais coisa, infelicita a vida do indivíduo, torna o indivíduo amargo, faz com que ele não creia mais nas pessoas, faz com que ele nutra um pessimismo diante da vida e muitas vezes agrava acentuadamente a sua própria condição existencial. Quando nós descobrirmos que o perdão não é uma caridade com o outro, é um favor que nós fazemos a nós mesmos, nós estaremos nos aparelhando para sermos pessoas muito mais plenas, pessoas muito mais felizes. Eu gosto muito de uma seguinte prospecção. Imagine você e o seu desafeto de hoje juntos, conversando daqui a 1000 anos. 1000 anos é um bocado de tempo, não é? A gente deve ter vivido pelo menos aí umas 5, 6, 7 encarnações. Dá tempo para a gente melhorar. Imagine você e o seu desafeto juntos daqui a 1000 anos, revendo o passado, examinando os motivos de discórdia. Quanta lamentação certamente faremos. Quanta energia desperdiçada com tolice. Como teria sido melhor se a pacificação tivesse chegado mais cedo. Perdoar é libertar-se de um algoz íntimo, que é um lixo psíquico, dos mais poderosos na danificação da alma. Daí, o perdão como uma terapia do espírito. Eu vou fazer aqui essa pergunta aqui do Gabriel, que eu acho que é bem pertinente e é quase uma sequência do Marco, né? O Gabriel aqui retornou perguntando o seguinte: como desenvolver a compaixão diante das pessoas que nos desejam mal e até mesmo nos perseguem? Tá bem ligado ali, né? Mas é mais ali, ele está querendo mais uma dica, né, de ouro. Eu estava procurando uma reflexão, Cláudia, Gabriel, meus amigos, em torno das virtudes dos homens de bem e não dos anjos. Né? Exigir de nós determinadas atitudes hoje é irreal, né? É fugir de nossas próprias possibilidades. Por isso Simone Weil dizia: vamos fazer o possível, para que um dia nós chegaremos ao impossível. Não é possível a gente sentir pelos nossos desafetos a mesma ternura, o mesmo carinho que sentimos por um amigo ou por um ente querido. Allan Kardec trabalha esse tema quando fala do amor aos inimigos. Ele vai dizer que é uma irrealidade nós acreditarmos nisso. O amor aos inimigos, ou seja, a compaixão diante daqueles que nos feriram, ou aqueles a quem não tem afinidade, não está no campo do sentimento, está no campo da ação. É do nosso ato. Não prejudicar. Não deixar de socorrer quando necessário. Não procurar o revide. Se nós conseguirmos fazer isso, na fase evolutiva em que nós estamos, já está de muito bom tamanho. Eu me lembro aqui de um discurso de Martin Luther King Jr., onde ele se refere exatamente a isso, quando ele diz assim: dou graças a Deus todos os dias por Jesus ter dito: amai os vossos inimigos, e não gostai dos vossos inimigos. Porque há pessoas, dizia ele, de quem eu não consigo gostar. Como eu posso gostar de alguém que violentou minha filha? Como eu posso gostar de alguém que a vida inteira me prejudicou?
Como eu posso gostar de alguém que tirou a vida do meu filho? Para gostar, é preciso ter afinidade, confiança, querer estar próximo, sentir prazer com a presença. Mas Luther King Jr. dizia, mas graças a Deus Jesus não disse que eu precisaria gostar de todos. Eu, então, procuro amar a todos. Amar é não dar o troco, é não desejar o mal, é não recusar o socorro. Mas o gostar, nós vamos deixar para outras oportunidades. Eu acho que essa é uma lição, pé no chão, né? É alguma coisa que a gente pode aplicar já, hoje em nossa vida. Não dá para gostar, tudo bem, mas vamos amar, não vamos prejudicá-lo. Não vamos ao revide, não vamos negar o socorro. Eu acho que já está muito bom. O Marco está agradecendo aqui. A Vera, também, vou colocar aqui para você poder ver, né? Mas dentro disso que ela perguntou. Ricardo, não guardo mágoa, raiva, oro pela pessoa, mas não convivo mais com ela. Estou errada? Só você é capaz de avaliar os seus limites. A gente decidir o que os outros têm que fazer é muito simples, porque nós não conhecemos as potencialidades e os limites dos outros. Cada um é que tem condição de examinar até onde pode levar esse relacionamento. Se por hora não está dando para conviver, pelo menos ore em benefício dele, pense com carinho, não se refira a ele de uma forma desairosa, não o critique com outras pessoas. Se a gente já agir assim, a gente já está dando um passo importante para que numa encarnação futura, ou quiçá nessa mesmo, a gente consiga conviver um pouquinho mais. Nada é fácil, né? Nossa linha evolutiva ainda, nada é tão fácil assim. Mas a gente acostuma, né? Talvez agora mais por hábito, né? A gente vai se habituando a fazer do que sentindo propriamente dito, né? Eu também acredito que a gente não alcance ainda o que seja o amor verdadeiro, né? A gente ainda não tem esse discernimento, a gente ainda está muito material em relação a isso. Eu concordo plenamente. Bom, você, numa certa altura da sua fala, você disse sobre... abordou sobre as pessoas serem ingênuas até em acreditar nas coisas em todos os âmbitos, né, da vida, político, religioso, social. E aí a minha pergunta é a respeito do que a gente recebe das cartas, por exemplo, né, das indicações mediúnicas, né, que as pessoas mandam os recados e tudo mais. A gente pode usar esse crivo também para esse recebimento desses bons conselhos, de coisas desse nível? O trabalho que nós desenvolvemos com as cartas mediúnicas não é um trabalho científico. Ele não tem o rigor que nós exigiríamos de um trabalho de pesquisa no campo mediúnico. Ele é um trabalho de consolação. Eu acho que quem deve dizer se a mensagem lhe agrada, se a mensagem lhe toca, se a mensagem é do seu ente querido, é o próprio indivíduo que recebe a mensagem. Nós não devemos ter essa preocupação com dados excessivos de identificação, porque o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é permitir uma ligação entre os que se foram mais cedo com aqueles que estão aqui. Eu acho que a questão do pensamento mágico, ela é uma questão muito séria, porque a gente vê uma multidão de pessoas tomando decisões e falando coisas sem raciocinar, às vezes seguindo determinadas lideranças. A gente vê no combate, por exemplo, ao Covid, quando líderes brasileiros irresponsáveis, tomando atitudes que vão de encontro ao que a ciência fala, e muitos indivíduos mergulhando na onda dessas autoridades, fazendo a mesma coisa e citando como se citasse uma grande autoridade no campo científico. Nós precisamos combater seriamente esse pensamento. Há alguns problemas ligados a isso. O primeiro tem muito a ver com o conservadorismo. O conservadorismo, o fato da gente se fechar para o novo, ele é um traço importante da manutenção de um pensamento mágico. E o conservadorismo não é uma coisa de gente boba.
às vezes pessoas intelectualizadas, mas são excessivamente misoneístas, fechadas ao passado. Eu me lembro aqui, Cláudia, na década de 20, quando chegou o futebol no Brasil, Graciliano Ramos, que era um dos maiores intelectuais da época, escreveu um artigo dizendo assim: futebol, esse esporte não tem nada a ver com a alma do brasileiro. Isso aí é coisa para inglês. O que o brasileiro gosta mesmo é de rinha, capoeira e queda de braço. Um dos grandes intelectuais daquela época, em 1921, disse uma tolice dessa. Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos muito fechados ao novo, à novidade. Uma outra coisa também que contribui para a falta de senso é a falta do hábito de pensar. O que eu noto é que as pessoas pensam muito pouco. A vida já é corrida. E nós nos deixamos mergulhar nessa vida e a gente não tem tempo para um quietismo interior, né? Um diálogo com a gente mesmo. Eu vejo pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a televisão, o rádio, e ficam ali naquele barulho, naquele ruído, parece que elas não se dão bem com elas mesmas. Para a gente adquirir essa capacidade do discernimento, é necessário voltar-se para dentro, né? Abrir para o novo e trabalhar conosco essa realidade. Nós temos condição de fazer isso já. E há um problema muito sério, que é o tribalismo. Nós, muitas vezes, até tendemos a levar o pensamento racional, mas como o meu time, a minha turma, o meu líder pensa diferente, para que eu não fique fora da turma, eu sigo naquela onda, é o efeito manada. Então é necessário a gente analisar. A turma pode estar também equivocada. Ótimo, efeito manada. A Jussara faz aqui uma pergunta aqui agora, que é o seguinte: como podemos desenvolver o discernimento em nossa caminhada? Eu acho que, primeiro, lendo boas obras, obras bem escritas. Os textos de Allan Kardec são admiráveis, porque Allan Kardec trabalha o tempo todo com o pensamento lógico. Ao ler Allan Kardec, nós vamos ver como ele vai encadeando as coisas, como ele combate esse pensamento ilógico, esse pensamento ingênuo, a todo momento nos adverte para o uso da razão. Eu acho que a leitura de bons textos, ela ajuda muito. Depois, conversar com pessoas que são referências, ouvir o que as pessoas dizem, analisá-las. Não qualquer um, mas aquelas pessoas que nós sabemos que são pessoas sérias, são pessoas estudiosas, que têm uma história de vida, que falam em nome de uma filosofia correta, que falam em nome da ciência. São essas pessoas que nós temos que ouvir. E nós temos muitas dificuldades. Eu vejo paciente, por exemplo, que sai do meu consultório com uma receita, e a primeira coisa que faz é ir no balconista da farmácia para verificar se a receita está certa. E chegando lá, se o balconista diz algo diferente, esse remédio aqui é muito perigoso, isso aqui é um corticoide, muitos não usam, porque o balconista afirmou isso ou afirmou aquilo. Então a gente precisa aprender a ouvir as pessoas sérias, as pessoas responsáveis, analisar aquilo que elas dizem e ler bons livros. Eu acredito que nós podemos dar uma melhorada bastante no nosso bom senso. Eu também. A Mônica Matos também tem uma pergunta, que é o seguinte: os 4 itens citados, respeito, discernimento, respeito e compaixão, não estão ligados entre si? Como ter respeito se não temos discernimento? E abaixo ela falou assim, disciplina, né? Como ter respeito se não temos disciplina? Claro. Quando a gente procura dissecar as qualidades e as virtudes, é apenas um artifício didático para a gente melhor poder trabalhar essas qualidades. Todas estão profundamente interligadas. O indivíduo que consegue uma vida disciplinada, naturalmente ele vai aproveitar mais o tempo para ouvir pessoas lúcidas, para ler bons textos.
Ao fazer isso, naturalmente, ele vai ser convidado a desenvolver o respeito. Aprendendo a respeitar o outro, ele vai mais facilmente se colocar no lugar do outro, ou seja, desenvolver a empatia, que está na base da compaixão. Todas essas virtudes se misturam. Mas nós precisamos começar de alguma forma, por uma ou por outra. Este é um dos grandes problemas no desenvolvimento espiritual. O começo. Como eu havia dito, nós estamos na dimensão do desejo. Programando para depois. Nós precisamos sair da dimensão do desejo e entrar na dimensão da vontade. Fazer já. Aristóteles dizia que o começo é mais da metade do todo. É mais da metade do todo. Por quê? Romper com a inércia. A marcha número 1 de um automóvel é a mais poderosa. Por quê? Porque tem que tirar o automóvel de uma posição estática. Começar é sempre um grande desafio. E a vontade está em começar já. Marco Aurélio, que foi um imperador romano, um filósofo estoico, ele dizia assim: "Sê bom enquanto a vida e o poder te pertençam." Olha só, meus amigos. Ser bom, assume agora a construção do seu destino, enquanto a vida, essa vida física, e o poder de quê? O poder de fazer, o poder financeiro, o poder de saúde, o poder de lucidez mental. Porque muitas vezes nós estamos postergando para um momento que não vai ser possível. E nesses anos de movimento espírita, mais de 40 anos, quantas pessoas me procuravam e diziam assim: "Ah, Ricardo, quando eu aposentar, você conta comigo, hein?" Outros diziam assim: "Não, quando eu terminar esse curso, você vai ver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo." Outros ainda diziam assim: "Não, quando meu filho crescer, eu vou assumir isso, aquilo." E passaram-se os tempos, ele aposentou, o filho cresceu, terminou o curso e nunca assumiram nada. Por isso minha mãe dizia que quando ela precisava de alguém para uma tarefa no centro, ela procurava os mais ocupados. Os ocupados sempre davam um jeito. Os desocupados nunca podia. Então, não adiantava nem procurar, né? Tinha que ser os ocupados. E essa questão de deixar para depois, eu me lembro de um caso que o Chico contava, é até engraçado. Era um cidadão, um grande fazendeiro, muito rico, de Pedro Leopoldo, que gostava muito do Chico. E sempre que encontrava com o Chico, numa padaria, numa farmácia, dizia: "Ô, Chico, eu quero conhecer o seu centro, eu quero ir lá fazer uma doação para as suas obras." E o Chico: "Vai sim, fulano, vai sim, vai ser uma alegria." Só que o cidadão nunca foi. Certa feita, ele tem um infarto fulminante e morre. Alguns meses depois, Chico está chegando no centro, e quem está lá? Ele, sentadinho na última fila, com um talão de cheque e uma caneta. Aparece Emanuel e ele diz: "Olha, Chico, tenho 2 notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim." "É, meu irmão, diz logo a boa." "Não, a boa é que o nosso irmão veio aí, ó. Ele não falava que vinha? Pois é, veio, tá aí, com talão de cheque. Não é uma boa notícia?" E o Chico: é uma boa notícia." E a má? A má é que ele não sabe que morreu. E é você que vai ter que contar para ele. Então, minha gente, o nosso desafio no trabalho dessas qualidades e muitas outras que nós poderíamos examinar, não é? A serenidade, a paciência, a perseverança, exige de nós que nós saiamos da dimensão do desejo, de um querer postergado, de algo programado para depois que não se concretiza, e entrarmos na dimensão da vontade. Fazer agora, começar já. Verdade. A gente arruma tempo para tudo, basta querer, né? Só tem que e o esforço é pessoal. Não adianta alguém fazer por mim, né? Eu tenho que realmente fazer. Então, isso, às vezes isso afasta as pessoas do espiritismo. Essa frase, eu tenho que fazer. Então a pessoa fala: "Ah, não quero que me salve", né? A gente vê demais, né? Tem aqui uma última pergunta
que a gente já está terminando o tempo, e a Helenita hoje está em tempo integral, coitada. Aqui choveu demais e as pessoas não conseguiram entrar, algumas, né, de internet. E os outros tradutores não conseguiram. Então, ela está aqui de castigo, coitada. A Lucy pergunta o seguinte, nossa amiga Lucy, morrendo de saudade de você, Lucy, doido para te dar um abraço. Daqui a pouco, vamos esperar, né? A Lucy pergunta o seguinte, quanto ao preconceito racial, muito atual a pergunta dela, né? É um desrespeito. Atualmente vejo pouca evolução quanto a ele. Como você vê essa questão dentro das nossas necessidades evolutivas? Eu penso que o preconceito racial e a exclusão ao estrangeiro é o último bastião da nossa civilização. Parece que vai ser a última conquista a desenvolver, na medida que muita coisa a gente já conseguiu. Mas, nesse particular, a gente parece que caminha a passos muito curtos. Na verdade, o preconceito, seja o racial, a dificuldade com o estrangeiro, o sexismo, a homofobia, a gordofobia, na verdade, tudo isso remonta a um período de nossa história chamado Paleolítico. A nossa mente foi construída durante um período de 2 milhões de anos. Só que, na quase totalidade desse tempo, nós vivíamos em tribos. Eram grupos de 30, 40 pessoas que se autoprotegiam e tinham uma atitude de defesa e proteção contra as outras tribos, contra os estranhos, contra os diferentes. A criança pequena já mostra isso. O diferente, o estranho, lhe causa dificuldade. Por quê? Foram muitos milênios construindo uma mente exclusivista. E era um mecanismo de defesa, porque a nossa tribo era a nossa salvaguarda. Era a nossa tribo que nós conseguimos a sobrevivência. Acontece que nós já saímos desse paleolítico há mais de 10 mil anos. Mas muitas pessoas mentalmente ainda estão lá. Não conseguiram trazer a mente para o dia de hoje. Não entenderam ainda que o diferente, seja qualquer que seja, ele não nos ameaça mais. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso igual. Ele é alguém a quem nos compete incluir, inserir em nossa vida, valorizar e torcer por ele. Lamentavelmente, esses irmãos que ainda estão com a mente no paleolítico vão necessariamente precisar passar por algumas experiências para que o despertamento se dê. Mas o despertamento vai se dar. Diz Emmanuel, no prefácio do livro Falando à Terra, que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos com o cantar do passarinho, mas a pedra só acorda com a explosão da dinamite. Aqueles de nós que estamos na retaguarda espiritual, ainda com uma atitude exclusivista e preconceituosa, vamos despertar, talvez com a explosão da dinamite. Mas vamos despertar. É uma visão muito otimista, eu acho. Apesar de tudo, né, o Espiritismo dá essa base, esse alicerce de otimismo, porque sabemos que não estamos parados, né, estamos sempre em construção, sempre progredindo, evoluindo, para chegar nas qualidades que nos faltam, né? Que a gente está aqui na luta para conseguir cada uma delas. Às vezes a gente quer tudo de uma vez, mas realmente vai ter que vir incorporando aos poucos, né? Eu gostei muito quando você falou que a gente não vê as qualidades já angelicais, que não são nem possíveis de imaginar, né? Na verdade, a gente nem imagina. A gente imagina o que é ser um Chico, uma Madre Teresa, um Jesus, a gente acha longe. Imagina, o que a gente nem consegue ainda colocar ali, não tem nome para a gente ainda, né? Eu gosto muito de Kardec, os espíritos colocam, isso não tem nome. Então, a gente agora vai encerrando. Aí, Ricardo, está com você a palavra, suas considerações finais, né? Que você deseja deixar aqui, alguma coisa que você não tenha dito, e fique à vontade para poder colocar agora. Não, Cláudia, foi muito bom, né, rever vocês aí, pelo menos dessa forma. Dessa vez eu notei a diferença que do ladinho aqui,
apareciam uns comentários, um pessoal dava boa noite. Dessa vez não houve, não sei porquê, eu sentia falta, né? Esse aconchego faz bem para a gente, não é? Mas, de qualquer forma, espiritualmente, eu sei que nós estamos ligados, tenho certeza que eu estou recebendo, que todos nós estamos recebendo. Nós precisamos muito, muito do contato com a espiritualidade. Agora, o problema não está resolvido, mas nós temos que ter certeza de que só não vai nos acontecer aquilo que é o melhor para nós, né? Não vamos desesperar, não vamos perder a fé, vamos manter a mente fixa no bem, na prece, nos grupos de estudo, porque vai passar. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Sim, eu acho que eu mas tem aqui, aqui do ladinho, eles estão aqui, boa noite, muito bom estudo. Hoje eu não consegui ver. Não conseguiu? Não apareceu para mim hoje. Ah, mas tem aqui, tem muita gente aqui. Então tá bom. Somos em 91. Aí tá todo mundo. Tá ótimo. Ah lá, o José Maurício falou o seguinte: estamos te ouvindo na esperança de construir um mundo melhor. Então, assim, essa mensagem é muito importante, né? As pessoas acham que não, mas as pessoas estão se sentindo, às vezes, até um pouco apavoradas da coisa não acabar. E sente a necessidade, vai abrir, vai abrir. Então, a gente fica assim, não pode abrir ainda. Mas a gente pode, você assiste uma live, que dá um conforto, né? A gente já começa a pensar e ser confortado. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui com a gente. É sempre um prazer enorme, né, a gente passar isso. Eu e a Nenita, principalmente, que a gente é a primeira a receber. A gente está sempre beneficiada. A Nenita trabalhou demais, né? Recebeu dobrado hoje, né, coitadinha? A paga dela hoje está dobrada, né? Ela está no dobro. Então, a gente agradece a todos a presença, carinhosa de todos vocês. E na próxima semana, eu nunca falo quem vai ser. Vai ser uma surpresa muito boa também. Então, estejam ligadinhos. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente com mais uma live, tá? Eu agradeço a presença e uma boa noite a todos. Nossa, Nenita, ralou!